Acho que agora a gente vai entrar numa parte bem interessante, mas também que merece aí bastante cuidado. Então vamos devagar se aproximar desse assunto, que é em relação às modulações. A gente tem uma aba própria aqui que a gente tem todas as modulações de todos os operators e de todas as fontes possíveis. É mais ou menos aquela ideia de sempre. A gente tem uma fonte e a gente tem um local que a gente está conectando essa modulação. Isso aqui nada mais é, como eu falei para vocês, um resumo do que acontece aqui basicamente em cada um dos operators. A principal diferença entre um e o outro é que aqui, por exemplo, do operator A, ele está numa linha. E quando a gente visualiza direto aqui no operator, ele está em duas colunas. Mas é só isso, não tem muito segredo. Vamos ver como é que funciona então essas modulações. Vou vir aqui, File, New Sound. Eu acho que é até mais fácil de trabalhar essa ferramenta quando a gente aprende como é que funcionam as modulações em relação ao filtro. Depois a gente desenvolve em relação aqui a cada um dos operators. O que eu vou fazer aqui? Então eu vou pegar F, vou transformar num dente de serra, vou fazer F passar por Z e não passar por nenhum outro lugar. Para já evitar aquele nosso velho amigo, aquele clipezinho, eu já vou suavizar aqui. O que a gente tem? Então o filtro está agindo aqui, o filtro está basicamente na metade. Vamos ver então as possibilidades de modulação que a gente tem aqui. Antes de conectar qualquer coisa, que a gente já vai fazer direto aqui nessa tela, vamos até só dar uma espiada naquela janela de modulação. Então, aqui a gente já vê que a gente tem a conexão de pitch bend up, pitch bend down. Dá para ver o LFO 1 aqui já está conectado com o Modulation Wheel, também para o pitch. Vamos ver então, está com o New Sound aqui, tudo zero. Isso aqui já está ligado, eu não inventei nada. Tinha esquecido que eu tinha criado aquele som aqui. Vamos rapidinho aqui, sem problema. Passa para cá e vai para Z. Rapidinho já voltamos aqui ao normal. Mas eu estava ali no New Sound, eu não mudei nada. A gente já tem aqui conectado. Então o que é o pitch bend? É um controle que você tem em controlador MIDI. Normalmente é uma manoplinha ali, um knob que você pega e empurra para frente e para trás. Aqui no controle que eu estou usando um Nano Key, ele é só um botão. Então aqui, ó, você pode ver no próprio FM8 ele se movimentando, e nessa janela também a modulação. Então ele está, como vocês vendo, modificando o pitch em 2 semitons para cima ou para baixo. Eu posso pegar até e dar uma zoadinha aqui. Vamos fazer mais 100 e menos 100. Ficou até demais, né? Fugiu quase do espectro. Vamos botar 36 e 36. Quase 36 seria. Também dá muito. Vamos botar de repente 12. Vai ficar bem mais musical. Então isso aqui é uma ferramenta bem interessante de expressão ali que os tecladistas usam e abusam. Beleza, mas eu vou pegar, e até também eu tenho um outro controle aqui que é o Modulation Wheel, no meu caso é um botão, que é a modulação. Aqui também está colocando, né, adicionando na verdade o LFO, mas também no pitch. Quando eu aperto aqui, a gente não deu para perceber muito que, né, é um som muito cru. Mas vou pegar e vou desligar até isso aqui, ó. Clicar 2 vezes e desligar. Vamos voltar para o filtro. Então aqui a gente pode colocar o controle aqui, o amp amount, como está falando, a gente pode colocar no pitch bend. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui um valor negativo e um valor positivo. Só que isso aqui é o pitch bend up. Então pitch bend up, na verdade eu vou querer positivo. E o pitch bend down eu vou querer negativo. Então deixa eu tocar aqui a nota e agora apertar o pitch bend menos. Ó, consegui fechar o filtro aqui manualmente. Ou pro outro lado eu abro ele. Interessante, pode ser que eu gostaria que eu quisesse usar assim, mas no geral o pitch bend, como o nome já fala, a gente controla o pitch. Então vou apagar aqui.
Tô uma luta aqui para conseguir apagar. Uau, uau, não quer me ajudar muito. Uau, consegui. Modulation Wheel, vamos ver. Como eu tenho aqui, é só um botão. Que parece que ele está abrindo. De repente eu quero fechar. Interessante. Aqui na sequência, a gente tem um controle que ele se chama Aftertouch. Então eu estou apertando, por exemplo, no botão aqui, mas se eu fizer mais força ou menos força, daí que depois, quando eu estiver apertando, ele vai fazer essa modulação. Então vou botar aqui o Aftertouch no filtro. Aqui eu estou abrindo ele. Eu quero fechar, então. Então eu não estou nem soltando da nota. Então deu para vocês perceberem aí o potencial do Aftertouch e também de teclados que trabalham com esse tipo de controle. Aqui na sequência a gente tem o Breathe, que é realmente um controle de respiração. Então tem até alguns controladores MIDI que tem ali uma mangueirinha que você pode assoprar e ele vai pegando como se fosse a tua respiração. A gente também pode ter um controlador MIDI aqui, um controle 1, controle 2. A gente também tem um envelope interno e a gente tem um envelope e o filtro 1 e o filtro 2. Vou pegar até... vamos só ver agora... a gente pegar e usar esses fatores aqui nos nossos operators. Por exemplo, o pitch bend, se a gente ligar no F, que é aonde está realmente gerando o nosso som. Então vou botar o F mais e o F menos. Então aqui a gente tem pura e simplesmente um controle de amplitude. Estão percebendo lá? A gente não tem nenhuma mudança de frequência, mas a amplitude se modifica. Mas como é que isso pode ficar interessante? Vamos voltar para o nosso patch aqui. Vou pegar do E e vou ligar no F. E se eu pegar agora, vamos vir aqui para a modulação geral e agora modular E, o up e down. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo, quando eu aperto o pitch bend, eu estou aumentando ou diminuindo essa modulação. Então nesse caso agora eu consigo até influenciar meio que como se fosse com a frequência ali, porque eu estou fazendo essa modulação aumentar e diminuir. A mesma coisa eu poderia botar também no pitch bend, no modulation wheel, desculpa. Poderia ligar isso aqui também no Aftertouch, no Brief, no controller 1, também no envelope interno. Então, só para a gente recapitular, no filtro a gente ativa o cutoff e nos outros operators a gente ativa o volume deles. No Z também é volume, certo? E, desculpa, no X também é volume, só que daí o que acontece? O que ele vai ativar? Ele acaba ativando o nosso Noise Generator. Para a gente conseguir ativar o X, que ele vai na verdade dar amplitude para o nosso noise, a gente precisa estar tocando alguma nota e daí usar o Modulation Wheel para fazer essa amplitude aumentar. A gente estava com som. O X aqui a gente ligou. O que acontece? Tá aqui conectado. Normal, quando a gente usa o X e a gente usa ele conectado ali na nossa saída, quando a gente apertar qualquer tecla, que tiver nosso generator ali, vai ligar o noise. Mas se eu estiver controlando por algum parâmetro, como por exemplo o Modulation Wheel, ele não toca. Ele só vai tocar quando eu apertar.
Então até o som que está gerando aqui não é muito interessante, mas vocês perceberam que o Modulation Wheel ele acontece ali pura e simplesmente. Desculpa, o noise está acontecendo só quando eu realmente aperto no Modulation Wheel. Então o que acontece? A gente viu aqui já todos os controles basicamente, só que a gente não viu a parte dos LFOs, que a gente tem dois LFOs, o 1 e o 2, eles funcionam de uma maneira semelhante, então a gente aprendendo um, a gente vai já aprender o outro, mas vou começar um novo vídeo para mostrar para vocês os LFOs. Pode cortar aquela parte final ali do preset de trem que não tem nada a ver. Corta aquela parte e prossegue aqui. Então o que acontece? A gente viu aqui já todos os controles basicamente, só que a gente não viu a parte dos LFOs, que a gente tem dois LFOs, o 1 e o 2, eles funcionam de uma maneira semelhante, então a gente aprendendo um, a gente vai já aprender o outro, mas vou começar um novo vídeo para mostrar para vocês os LFOs.